Uma boa noite a todos vocês que se unem a nós para mais um estudo bíblico aqui na Congregação Evangélica Luterana Cristo de Lajeado, Rio Grande do Sul. Quem está convosco é o pastor Mário Hartmann, pastor então desta congregação. Quero saudar aí a dona Hildegard Martins, né? Fez a primeira saudação da noite, né, dona Hildegard? Também Eliane Rodrigues, boa noite, bem-vindo. Bem-vinda, e juntamente com os seus queridos, né, Eliane? Luciano de Castro, boa noite, né? Bom estudo, é o que ele deseja para todos. Forte abraço, Luciano. Um abraço também para tua esposa, para Vitória. Deus guarde e abençoe vocês também aí nesta noite. A Jurema Schneider do Bairolarias. Jurema, um abraço também para a senhora. Márcia Elisa Daman, olha que coisa boa, a gente está junto aí, né, Márcia? Marco Antônio Bush, e aí, guerreiro, forte abraço. Seu Egon Cell, lá de São Lourenço do Sul, também sempre se unindo a nós, né, sempre que pode aí, se unindo a nós também nos estudos bíblicos. Aí, forte abraço para esse irmão lá de São Lourenço do Sul, Astor da Silva. Deus te abençoe também sempre. Vamos lá, fé, coragem, dia de cada vez, e é bom estarmos aqui reunidos. Adelar Freeling, né? Dona Verna Gitz, a dona Malise Petri também, dona Iria Littic, lá de Domingos Martins, Espírito Santo, Célia Becker, André Luiz Kuntz, grande abraço, aqui Caro Ressler, também o esposo aí, forte abraço para vocês aí, Doralice e o esposo, a Dulce Cavalheiro, um abraço também para o Pedro, né? Deus guarde e abençoe você sempre, em todos os dias, em todos os momentos.
Também a saudação do Silvério Erni Schneider, Luiz César de Castro, Dona Edila Arendt, lá de Mato Leitão, né? Que bom estarmos aí, então, juntos, né, nesse estudo. Ledi Schmidt também, né? Que está conosco. Deus abençoe ricamente aí, é maravilhoso estarmos juntos aí. E sintam-se todos aí saudados e abraçados. Eu gosto de lembrar que o Face é assim bastante seletivo, então nem todas as mensagens que são enviadas, elas acabam sendo mostradas aí para mim, né? Olhando aí então no Face da congregação, nos comentários, então nem sempre aparecem todas as mensagens enviadas. Mas sintam-se todos saudados e abraçados, é sempre bom aí ter vocês aí participando então conosco, né, desses momentos de estudo da Palavra de Deus. Então, 2 vezes por mês estaremos juntos e estou sempre convidando vocês, incentivando então a participarem então dos estudos bíblicos. Nesse momento nós vamos falar com Deus em oração, temos sempre muito a agradecer, então nós vamos orar, primeiramente agradecendo, e aí depois nós vamos pôr os pedidos espirituais, pedidos gerais, conforme Deus também nos ensina na sua santa palavra. Então assim queremos falar com Deus em oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, amado Pai, nós aqui te louvamos por todo o teu amor, por todo o teu cuidado, por todas as bênçãos. Te louvamos porque Jesus Cristo, teu Filho amado, padeceu, sofreu, morreu, ressuscitou para a nossa salvação. E agora, nesta quinta-feira, então amanhã, nós celebramos a ascensão de teu Filho amado Jesus Cristo. Ele subiu ao céu e foi preparar um lugar e de lá voltará para nos buscar, na morte ou no dia derradeiro. Te louvamos por certezas tão maravilhosas. Agora também sabemos que Ele está conosco aqui sempre, conforme a sua promessa, em todos os dias e momentos. Tu te importas, ó Deus, com as nossas necessidades básicas, simples. Tu te importa com os nossos sonhos, nossas expectativas, os nossos projetos. É bom sabermos isso. E nesse momento te agradecemos por tudo aquilo que tu fizeste por cada um de nós e os nossos queridos até o presente momento, e porque tu nos permites estar aqui reunidos para mais um estudo bíblico. Perdoe os nossos pecados, aumentes a nossa fé, abençoes então esse estudo, o semear de tua palavra, abençoe aqueles que aqui participam ao vivo do estudo e aqueles que posteriormente aproveitarão essa oportunidade de encontro contigo também na tua santa palavra. Pelo teu Santo Espírito, haja em todos, que nós possamos crescer no conhecimento e crescermos também na fé. Refletindo essa fé e esse teu amor aonde estivermos, na igreja, na família que tu nos deste, no mundo que vivemos, sendo sal e luz, então, para o mundo. Nós aqui, nesse momento, colocamos diante de ti a nossa vida, ansiedades, preocupações, os sonhos certos do teu amor, do teu cuidado, da tua bênção e direção. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Muito bem, então nós agora queremos cantar mais um hino. Convido você a cantar comigo o hino 55 do Inário Louvai ao Senhor, grande Deus, o teu louvor. Como os anjos celebramos
Muito bem, então nós, neste momento, damos sequência então ao estudo. Eu cito aqui o livro, publicação então da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, ano 2026, um novo livro de estudos bíblicos, com o tema Agradecidos Compartilhamos Cristo, que está ligado justamente então à temática então do ano, Crescendo em ação de graças, conforme vocês podem ver também no cartaz, que está ao fundo dessa transmissão, certo? Crescendo em ação de graças. Então, todos os estudos desse ano começam com sou grato. Sou grato pelo quê? O estudo passado nós ouvimos porque eu fui alcançado pela missão de Deus, porque eu fui alcançado pela missão de Deus. Hoje sou grato pelo quê? Por uma fé que vai além das aparências. Então eu sou grato a Deus por uma fé que vai além das aparências. Introdução então do estudo. Quando uma casa, ponte ou prédio está pronto, o alicerce então ele fica escondido. Então o que sustenta tudo não aparece e as aparências podem enganar. Ainda assim, somos tentados a valorizar mais o que se vê do que aquilo que realmente sustenta. Algo parecido acontece também com a fé. Vivemos em um tempo que valoriza força, resultados e aquilo que impressiona. E quando a fé não parece firme ou convincente, facilmente surge a dúvida. Afinal, se tudo parece fraco, ainda há motivo para agradecer? A igreja de Corinto enfrentou essa mesma dúvida. Muitos queriam uma fé que soasse sábia e poderosa. O apóstolo Paulo, porém, em sua primeira carta aos Coríntios, não apontou para técnicas melhores, nem para argumentos mais fortes. Ele apontou para a cruz de Cristo. E a cruz, você sabe, não impressiona. Ela parece fraqueza, derrota até loucura. Ainda assim, foi exatamente ali que Deus decidiu então agir. Por isso, esse estudo convida você a refletir e agradecer por uma fé que não depende das aparências, mas se apoia na cruz de Cristo. É possível ser grato quando as aparências falham? É uma questão que o autor então do estudo coloca diante de todos. Será que é possível ser grato quando as aparências falham? O próprio texto, ele também aqui diz que a igreja de Corinto, então eles queriam uma fé que soasse sábia e poderosa. Era a busca deles. Agora, se a gente olhar nos dias de hoje, no mundo, a maioria das igrejas, ela justamente quer mostrar o quê? Uma fé sábia e poderosa. Usam, ora, técnicas melhores, argumentos fortes, dentro dos seus propósitos. Mas o que é que nós vemos realmente nas Escrituras? Nós vemos a cruz. A cruz que, ora, não impressiona. A cruz que parece fraqueza, derrota, loucura, morte. Você pode ver que acontece bastante ainda nos dias de hoje, em locais onde aconteceram acidentes, onde pessoas perderam a vida. Então as pessoas costumam colocar cruzes na beira da estrada. Eu nem sei o quanto isso é permitido ou não, mas enfim, ainda a gente vê em muitos lugares cruzes na beira da estrada. O que essas cruzes elas querem mostrar? Elas chamam a atenção justamente para o seguinte, que ali alguém perdeu então a sua vida. Então elas são símbolos de morte. Mas é importante lembrar de uma outra figura de linguagem. Eu já usei, justamente já falei, eu lembro que usei também já em casamentos, usei em mensagens, usando e mostrando, perguntando primeiramente qual é o símbolo maior então do amor.
Normalmente as pessoas, quando falam de símbolo de amor, elas pensam talvez num coração. E fazem o coração, né, como símbolo de amor. Mas, na verdade, o símbolo maior de amor não é um coração, mas é uma cruz. Porque foi lá que Jesus morreu pelos nossos pecados. É o símbolo maior do amor de Deus. E as pessoas, na sua maioria, veem a cruz como um sinal de fraqueza, de desgraça, de morte. É claro que Jesus na cruz ele morreu, mas ele morreu pelos nossos pecados. Então é um símbolo fantástico de amor. Se ora um dia alguém lhe perguntar qual é o símbolo maior de amor, você pode dizer a cruz. Talvez eles não concordem, mas você pode explicar por quê. Porque foi ali que Cristo, Filho de Deus, salvou o mundo da desgraça. E aquilo que parece fraqueza, desgraça, morte, é o símbolo maior do amor. É o símbolo do perdão, da salvação, da vida eterna. Ou seja, é um símbolo que nos trouxe, que nos lembra justamente. Então a cruz é um símbolo onde nós somos lembrados do amor maior, então de Deus por nós. Olha que coisa bacana, né? Você já tinha ouvido isso? Você lembrava justamente dessa comparação? Ou talvez de mim mesmo, talvez você tenha ouvido, né, essa história, certo? Então lembrem, muitos buscam hoje uma fé que soa sábia e poderosa. Usam técnicas e querem usar técnicas cada vez melhores, argumentos fortes. Mas Deus simplesmente aponta para a cruz, o símbolo maior do seu amor por nós, por mim, por você e pelo mundo. Convido você agora então a abrir a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 31. 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 18 ao versículo de número 31. Texto que eu leio então na nova tradução da linguagem de hoje. Diz assim: de fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois as Escrituras Sagradas dizem: destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Então, o que poderão dizer os sábios e os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura, pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louca. Os judeus pedem milagres como prova, e os não-judeus procuram a sabedoria. Mas nós anunciamos o Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é ofensa e para os não-judeus é loucura. Mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não-judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois aquilo que parece ser a loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana. E aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios ou poderosos ou de famílias importantes. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura, e para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco, para destruir o que o mundo pensa que é importante. Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. Porém, Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria. E é por meio de Cristo que somos aceitos por Deus. Nos tornamos o povo de Deus e somos salvos. Portanto, como dizem as Escrituras Sagradas, como as Escrituras Sagradas dizem, quem quiser se orgulhar,
que se orgulhe daquilo que o Senhor faz. Então, até aqui, a leitura do texto da epístola, que serve de base, então, para o nosso estudo, então, nesta noite. Agora, para compreendermos o texto, né, eu vou aos comentários aqui, então, do autor do estudo. O primeiro comentário diz assim: então o apóstolo Paulo sabe que o evangelho não soa óbvio nem atraente aos critérios humanos. Mesmo assim, ele não tenta torná-lo mais aceitável. Em vez disso, explica que a cruz causa resistência e porque ela continua sendo o único fundamento seguro da fé cristã, também para a missão da igreja. Então, a cruz traz resistência, mas ela é o fundamento seguro da fé cristã para a missão, então, da igreja. A palavra da cruz, ou a mensagem da cruz, mencionado, então, aqui no versículo de número 18, a fé cristã não começa com conselhos morais, técnicas de melhoria pessoal ou promessas de sucesso, mas com um anúncio simples e escandaloso. Cristo morreu numa cruz. Para muitos, essa mensagem soa absurda ou sem sentido. Para nós, porém, ela é vida e salvação, pois foi ali que Deus agiu em nosso favor e realizou o que não poderíamos fazer por nós mesmos. Nós podemos lembrar também a própria natureza divina de Cristo. Então, Jesus tinha que ser Deus para ser o Salvador. Por quê? Para expiar a ira de Deus, para vencer o pecado, a morte e o diabo. Porque Jesus tinha que ser verdadeiro homem para ser o Salvador? Para assumir o nosso lugar e, em nosso lugar, satisfazer a sede de santidade de Deus, ou seja, sendo santo por nós, e para satisfazer a sede de justiça de Deus. E lá na cruz poder dizer: está consumado. Então, para ser Salvador, ele tinha que ser Deus e tinha que ser homem. Então, quando ele lá na cruz ele morreu, ele achatou a cabeça da serpente. Quando ele disse está consumado, ele achatou a cabeça da serpente, ou seja, ele venceu o pecado, a morte e o diabo. E provou essa sua vitória justamente no domingo da Páscoa, na ressurreição. Então isso é uma mensagem que é loucura para o mundo, mas para nós que estamos sendo salvos, então é o poder de Deus, então, para a salvação. Essa mensagem simples é escandalosa para o mundo, mas é o poder para salvar o mundo. O texto ainda fala de loucura, loucura, poder de Deus. Então, o mesmo anúncio da cruz provoca reações opostas. Para aqueles que a rejeitam, a cruz parece loucura, incapaz de salvar da condenação eterna. Para nós que cremos, ela se revela como poder, o meio escolhido por ele para nos conceder perdão, vida e salvação. Foi assim que Jesus venceu por nós o pecado, então a morte e o diabo. Os textos, os versículos seguintes, aqui o versículo 19, ele justamente diz assim: as escrituras sagradas dizem: destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos, ou seja, vai contra a lógica humana, contra o conhecimento humano. E o 20 diz: então o que poderão dizer os sábios e os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura. O que de fato é loucura é a sabedoria deste mundo, que é passageira, frágil, fraca, E o versículo 21 diz mais: pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem. Fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louca. Não é pela razão humana que nós chegamos a crer, ou chegamos à mensagem do Evangelho, que alguém chega à fé. Não é pela razão, não é pela ciência, seguindo um método científico. Não, é pela ação do Espírito Santo que nós cremos naquilo que para o mundo é loucura. O versículo 22, também destaco aqui, diz: os judeus pedem milagres como provas, não os judeus procuram sabedoria. Então os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Paulo mostra que o ser humano cria critérios para aceitar então a ação de Deus. Os judeus esperavam sinais visíveis de poder, enquanto os gregos buscavam explicações racionais e argumentos convincentes. Em ambos os casos, a tendência é a mesma. Queremos que Deus se ajuste às nossas expectativas e formas de pensar, esquecendo que Ele age de modo diferente do que esperamos.
verdade maravilhosa essa trazida pelo estudo de hoje. E vocês podem ver que a tendência natural humana é querer que Deus nos sirva e que Deus sirva aos nossos propósitos. Que Deus, então, siga os nossos pensamentos, os nossos princípios, aquilo que nós entendemos que é lógico, aquilo que é justo. E não é assim. Então, o próprio Deus, né, ele segue aquilo que ele quer, aquilo que é da sua vontade. Né? Então, ele não se ajusta às nossas expectativas e formas humanas de pensar. Ele age e ora como ele quer e onde ele quer, do jeito que ele quer. Não sou eu que ordeno ou faço isso ou aquilo em nome do próprio Senhor Jesus. Ou seja, ele tem vontade própria. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. O versículo de número 23 também diz assim: mas nós anunciamos o Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é ofensa, para os não-judeus é loucura. Então, o Cristo crucificado. A cruz incomoda porque contraria aquilo que naturalmente esperamos. Preferíamos sinais de força, sucesso, reconhecimento. Né? A cruz, porém, demonstra nossas tentativas de controle e não nos permite nos gloriarmos em nós mesmos ou em nossas obras. Então, diante dela, somos chamados a confiar unicamente em Cristo, que ali entregou sua vida, então, para nós. E os versículos, então, adiante, o versículo 24 diz: mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois aquilo que parece ser a loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana. E aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Então agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios ou poderosos ou de famílias importantes. É uma outra constatação. Olhem para as realidades das igrejas, né? Quantas famílias, quantas pessoas sábias, poderosas nós temos dentro do contexto religioso, dentro das igrejas, quantas famílias importantes na sociedade. Com certeza a maioria não são sábios e poderosos, nem de famílias importantes. No entanto, Deus revelou essa sabedoria para estas pessoas. Estas pessoas têm essa sabedoria, esse conhecimento que vem do alto, essa fé nessas verdades grandiosas, ocultas para aqueles que ora buscam por si próprios submeterem à vontade de Deus, né, ou que buscam submeter Deus aos seus princípios, aos seus conceitos, as suas explicações racionais, os seus argumentos, né, convincentes e assim por diante. Olhando agora também adiante para o próprio texto, então Deus escolheu as coisas loucas, as coisas fracas e as humildes. Deus não age segundo critérios que costumamos valorizar. Ele não espera que sejamos fortes por nós mesmos, impressionantes ou espiritualmente admiráveis. Pelo contrário, Deus escolhe justamente aquilo que o mundo despreza para revelar o seu agir. É na fraqueza, na dependência, na necessidade que o seu poder se manifesta com clareza. Segundo Coríntios 12, 9 e 10. Então isso nos livra da ilusão da autossuficiência e nos conduz a confiar não em nossas capacidades, mas na graça de Deus que opera onde menos esperamos. Então Deus age, né, e opera onde Ele quer. E nós somos todos, de fato, dependentes da sua graça, do seu amor, da sua ação. Também aqui, seguindo então o próprio texto, aqui ainda, o 27 e o 28, né? Para envergonhar os sábios, Deus escolheu então aquilo que o mundo acha que é loucura. Para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. Então esses comentários que eu li há pouco são justamente dos versículos então 27 e 28. Versículos muito bonitos, né? Para envergonhar os poderosos, Deus escolheu o que o mundo acha fraco.
Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu o que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. Poderíamos dizer, puxa, Deus vai na contramão, vai na contramão a hora daquilo que a gente imagina que deveria de ser, porque Ele tem os seus princípios, Ele tem a sua forma de agir. E nós, no entanto, em última análise, percebemos que de fato somos dependentes dessa graça e ação amorosa de Deus, então, no mundo. Leio neste momento também o versículo de número 29, diz: isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. Quanto àquilo que você sabe, aquilo que você tem, as oportunidades, as dádivas, enfim, que nós não fiquemos orgulhosos por tudo, pois Deus nos deu todas as coisas, tudo aquilo que Ele quis conceder para nós. Em última análise, nós somos frágeis, fracos e dependentes, então, de Deus. O versículo agora 30 diz: porém, Deus uniu vocês com Cristo Jesus, fez com que Cristo seja a nossa sabedoria. É por meio de Cristo que somos aceitos por Deus. Cristo é a nossa sabedoria. Por Cristo somos aceitos por Deus. Por Cristo somos o povo de Deus. Por Cristo nós somos salvos. É o versículo de número 30. Então, mas vocês são dele. Então, não pertencemos a nós. Tudo que somos e temos vem de Deus. Tanto a vida física quanto a espiritual é criada e sustentada por ele, então, em Cristo. Então, Deus continua nos alcançando, então, e sustentando por meio simples. Ele age sempre pela palavra, pelo batismo, que é um só para toda a vida, e também pela Santa Ceia. Mesmo quando nada parece impressionante. Então, ao dizer vocês são dele, o apóstolo aponta para uma relação de pertencimento. Ou seja, nós pertencemos a ele. Nossa identidade não está no que conquistamos, mas no fato de Deus nos ter acolhido como seus, libertando-nos da necessidade de provar valor e nos conduzindo a viver, então, em gratidão e confiança. Nós não precisamos provar nada, né? Mas Deus nos conduz a viver, então, em gratidão e confiança por essa ação continuada em nós, nos mantendo nessas certezas maravilhosas, então, nesta vida, então, também para a eternidade. O versículo 31 diz: portanto, como as Escrituras Sagradas dizem, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz. Glorie-se, então, no Senhor. Tudo o que recebemos, conforme descrito também no versículo 30, procede de Deus. Então, Ele continua agindo por meios que o mundo despreza, para nos conceder salvação e vida. Por isso, não há espaço para orgulho em nossos corações. Ainda que a morte de Jesus pareça vergonhosa ou tola aos olhos do mundo, ela é o único e verdadeiro fundamento da nossa salvação. Assim, não nos gloriamos em nossos méritos ou obras próprias, mas exclusivamente na graça e na misericórdia de Deus. Muito bem, lido o texto, né? Feito, então, trazido também os comentários alusivos ao texto, né, diante de vocês. Eu levanto aqui, então, pense sobre o texto. Então, nós temos aqui uma reflexão, ou seja, algumas questões que nos trazem a refletir, nos fazem relembrar, podemos dizer, revisar o que nós estudamos, né? O que a reação das pessoas diante da palavra da cruz revela sobre elas? Por que essa mensagem ainda soa estranha ou incomoda hoje? Como é que você responde, então, essas duas questões? Então, a reação das pessoas diante da cruz, o que revela sobre elas? Podemos pensar assim: bom, isso é loucura. É loucura para os que estão se perdendo. Mas para aqueles que estão sendo salvos, é o poder de Deus para salvar. Símbolo de morte, desgraça, destruição, a cruz. Mas, na verdade, para nós é um símbolo do amor maior. Que legal, né? O símbolo do amor maior é a cruz. Lembre disso.
Então, a forma das pessoas verem esse símbolo revela a sua realidade espiritual. Então, por que essa mensagem ainda soa estranha e incomoda hoje? Sempre foi assim, vai continuar sendo assim enquanto o mundo existir. Pessoas, ora, vão crer, vão ter isso por loucura, ou ora, como poder para a salvação. Porque Paulo destaca que Deus destruiu a sabedoria dos sábios. Em que situações você é tentado a confiar mais em estratégias humanas do que na palavra de Deus? Vamos por partes. A primeira questão, Paulo destaca que Deus destruiu a sabedoria dos sábios. Deus destruiu o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. Ou seja, Deus mostrou que aquilo que o homem considera força, na verdade, é fraqueza. Porque o homem confia nos seus princípios, nos seus conceitos, né, na sua sabedoria, na sua grandeza, nos seus feitos, o que na verdade são diante de Deus, nada, ou fragilidades, certo? Fragilidades. Em que situações você é tentado a confiar mais em estratégias humanas do que na palavra da cruz? Aqui temos o versículo 19 e o 20, né? Deus tem mostrado que a sabedoria desse mundo é loucura. Agora, em que momento a gente confia mais em estratégias humanas do que na palavra da cruz? Talvez em muitos momentos, né? Destruirei a sabedoria dos sábios, acabarei com o conhecimento dos instruídos. Então, o que poderão dizer os sábios e os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura. Talvez, quem sabe, confiamos em pessoas, talvez em oradores, talvez em autoridades, talvez em pessoas aqui desse mundo. Confiamos mais em pessoas daqui, talvez pessoas queridas, talvez até no pai, na mãe, do que em Deus. E a Bíblia diz assim que sai-lhes o espírito e eles voltam ao pó e já era, né? Então, podemos pensar, talvez até quando estamos com problemas talvez de saúde, ou alguma dificuldade, talvez temos a tendência de confiar mais naquilo que pessoas vão fazer, nos médicos vão fazer, talvez do que aquilo que Deus pode fazer. É claro que Deus quer que a gente busque os médicos, busque os remédios, é a forma de Deus agir, né? Isso é a nossa responsabilidade, mas a gente sabe que se não for a mão de Deus, é Deus que cura, é Deus que concede a cura se Ele quiser, ou a força para carregar a cruz, ou o céu se Ele quiser chamar. Tá? Então a gente vive muitas situações onde a gente é tentado, de fato, a confiar nas estratégias humanas. Por exemplo, talvez até para prosperar na vida, né, ou ter o sustento. Mas eu lembro as palavras do salmista que diz assim, né, que não adianta trabalhar demais, comer o pão que penosamente granjeastes, porque aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Se Deus quiser conceder, a gente não precisa se matar trabalhando e Deus vai conceder. A gente pode pensar desde essas coisas simples, imagine as coisas que são eternas, então estão debaixo desse mesmo guarda-chuva. O que queriam os judeus e os gregos? Isto é, aqueles que não creram, no versículo 22 ali nós vimos, eles queriam milagres e queriam sabedoria. Milagres como prova e, ora, sabedoria. Não é o que hoje muitos buscam também? Não eram só os judeus que procuravam milagres. Ah, Jesus, tu pode fazer mais um milagre? Que milagre tu pode fazer para que a gente creia? Muitos querem milagres para crer no amor de Deus, crer na ação de Deus. Os não-judeus procuram sabedoria. A questão da racionalização, se a gente pensar assim, né? E esse é um risco. Volta em momentos com cristãos, a gente ouve o nosso risco, porque uma tendência natural nossa, humana, é racionalizar, querer entender as coisas, querer explicar as coisas. Essa busca de um conhecimento. Mas a gente pode ver que nas questões espirituais, né, não há o que explicar. Por exemplo, como poderemos explicar a Deus?
Como vamos explicar o universo usando de palavras diferentes daquelas que Deus colocou na Bíblia? É impossível, né? É claro que a gente sabe que, por exemplo, os métodos científicos, por exemplo, né, quando três estudiosos três cientistas seguem o mesmo caminho, concluem a mesma coisa, né? Aí é considerado um fato científico que todos precisam aceitar e acatar como verdade. Então, é assim que se trata, né, a questão do fato científico dentro da ciência. Agora, a gente sabe como o ser humano frágil, de repente três chegam às mesmas conclusões, seguimos esse caminho, esse princípio, tá, agora isso é verdade e todos precisam aceitar. Né? Bom, nós estamos falando de coisas do homem, do ser humano. Então Deus está acima de tudo isso. Então a gente vê que existe também a busca. Os Tomés hoje continuam presentes na sociedade e nós corremos o risco também, a hora de querer ver para crer certas coisas. Bom, que Deus tenha misericórdia de nós, né? Que Ele pelo Espírito opere então a fé em nós. Que nós não queiramos milagres para crer e que possamos ver os grandes milagres que Deus tem feito, a começar o maior deles, o da fé. Você e eu aqui estamos participando de um estudo bíblico nessa noite, buscando viver, né, a partir do Evangelho, na igreja, na família e no mundo, e são milagres no dia de hoje, porque o diabo, o mundo, a carne fazem tudo e nos puxam para caminhos contrários. Certo? Então, a outra questão, qual o conteúdo da mensagem cristã? Qual a reação dos judeus e dos gregos diante dela? Né? Escândalo, certo? Ou seja, eles ficam escandalizados, ou seja, eles, puxa, como podem crer nessas verdades? Ou seja, a loucura, essa mensagem é louca, isso é absurdo. Uma cruz, um símbolo maior de amor, porque era um símbolo de vergonha na época de Cristo. Os criminosos eram pregados, eram mortos nas cruzes. Indo então adiante, o que torna a cruz um escândalo para a lógica do mundo. É justamente isso, porque extrapola a lógica do mundo, né? Sai da razão. Aquilo que parece que a loucura de Deus é mais sábio que a sabedoria humana. Aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana, né? Então a lógica humana, né, seria ora fazer algo também por pessoas boas. Eu ajudo quem me ajuda. Mas Jesus morreu por nós que somos maus, perdidos e condenados. Então é algo também que vai contra. E como eu posso fazer algo por alguém que é mau, alguém que é inimigo? A gente vê as nossas dificuldades também. O amar o inimigo, fazer o bem aos que nos perseguem, como isso é desafiante também para nós, porque foge da nossa lógica natural também. Indo adiante, de acordo com o texto, que tipo de coisas Deus escolhe? Como a escolha de Deus muda a forma como você olha para si mesmo. Versículo 27. Para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. Né? E Ele escolheu a mim e acha você também. Por vezes somos fracos. Nós somos fracos. Nós somos os coxos, os cegos, os doentes, os aleijados, que foram arrebanhados para dentro da igreja. Nós não somos melhores do que ninguém, mas vivemos o amor, o cuidado, então a bênção do nosso Deus. Os convidados não quiseram entrar para a festa. Aí, então, o patrão manda, diz, olha, obrigue a entrar e traga os cegos, os coxos, os doentes, os aleijados. Ou seja, nós vivemos, na maioria, então, muitas fragilidades também como povo de Deus. Nós temos as fragilidades e nós somos dependentes de Deus. E quando as fragilidades estão em evidência, então nós somos fortes. Quando eu sou fraco, então, por mim, humano, na realidade eu estou dependente e sou tornado forte justamente pela graça e o amor, então, de Deus em Jesus. Com que palavras Paulo descreve quem é Cristo para nós?
O que significa na prática confiar nisso? O versículo 30 diz: Deus uniu vocês com Cristo. Não fomos nós que nos unimos a Cristo, que decidimos aceitar Ele. Não, isso foi ação do próprio Deus. E Ele fez com que Cristo agora, para nós, é tudo. Sabedoria. A partir de Cristo, então, somos aceitos por Deus. A partir de Cristo somos o povo de Deus, a partir de Cristo somos salvos, temos o céu na morte, temos Deus conosco, então temos aqui, somos conduzidos como povo de Deus, e esse é o motivo do nosso orgulho, da nossa alegria, é Cristo, porque a partir de Cristo nós somos verdadeiramente sábios. A verdadeira sabedoria está em Cristo, porque a partir de Cristo nós somos aceitos por Deus, somos o povo de Deus, nós somos salvos, e vivemos o amor, o cuidado, então, de Deus aqui em todos os dias, em todos os momentos. Então, Cristo é tudo, queridos irmãos, queridas irmãs. Eu vou ler aqui outros textos também, convido você que tem a Bíblia, abra a Bíblia em Isaías 55, o versículo 8 e o versículo 9. Diz assim: o Senhor Deus diz, os meus pensamentos não são como os seus pensamentos. Eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. Onde é que está o céu? Né? O céu está muito acima da terra. Jesus foi ao céu, foi preparar um lugar e vai voltar para nos buscar. Amanhã você lembra disso. O céu está muito acima da terra. Não dá para comparar agora o mundo, o universo que está marcado pelo pecado. E o céu está muito acima dessa realidade. Né? Então, assim, os pensamentos e as ações de Deus estão muito acima dos nossos. Então, como nós, com a nossa razão, nós vamos explicar a Deus? O ser humano usa 5, 6% das capacidades mentais, segundo a ciência. Adão e Eva usavam 100%. Antes do pecado, depois decaiu. Assim tinham a vida eterna, a relação plena com Deus, um com o outro, com a natureza, né? A inteligência 100%. Bom, Adão deu nome a todos os animais, não errou nenhum, não tinha nenhum bicho em extinção, lembremos isso. Agora, depois da queda, deu no que deu. E agora, como nós vamos agora entender as coisas de Deus pela razão? Os gênios da história usam 11, 12, os cientistas, grandes estudiosos do mundo, mas infelizmente sabemos que não é, ou seja, está muito abaixo daquilo que o ser humano era. Não há como entender e explicar a Deus, tá? Romanos 1, 16 e 17 é um outro texto que vem de encontro ao tema. Romanos, capítulo 1, convido você também a abrir a sua Bíblia, ou ouvir aqui a leitura. 16 e 17 diz: o poder do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar a todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus, pois o Evangelho mostra como que Deus nos aceita, é por meio da fé, do começo ao fim, como dizem as Escrituras Sagradas. Viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Então nós somos aceitos por Deus pela fé que Deus e Espírito Santo pôs em nós, por ocasião do batismo, na maioria de nós. E aí depois ele alimenta essa fé na palavra e nos sacramentos. Alguns poucos dentre nós chegaram à fé pela palavra, confirmaram a fé pelo batismo e são alimentados assim pela palavra e Santa Ceia, então nesta fé. Outro texto, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10. 2 Coríntios, capítulo 12, o versículo 9 e o 10, diz assim: mas ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo, porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Palavras, então, inspiradas, né, por Deus,
através então do apóstolo Paulo, trazidas então a nós. Quando Paulo pedia a cura, Deus disse para ele: olha, a minha graça é tudo que você precisa, essa cruz tu vai ter que carregar. E aí ele diz: eu me alegro pelas fraquezas, insultos, sofrimentos. Quando eu perco toda a minha força, então eu tenho a força de Cristo em mim. Podem ver que a tendência natural humana, enquanto tiver uma bengala, uma escora, usar essa bengala, essa escora. E isso faz com que a gente deixe Deus de lado. É interessante, uma pena isso, não é verdade? Não precisava ser assim, mas é o jeito humano. Mas quando eu perco toda a minha força, então eu tenho a força de Cristo então em mim. Agora mais um texto, né? Texto de Gálatas. Gálatas capítulo 6, o versículo 14, que diz assim: mas eu me orgulharei somente da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pois por meio da cruz o mundo está morto para mim, e eu estou morto para o mundo. Nós estamos falando aqui da teologia da cruz. Cristo fez tudo na cruz, e a nossa vida ora também é marcada pela cruz, temos sofrimentos, somos dependentes da graça e do amor de Deus. O mundo, a maioria dos grupos religiosos por aí, que fazem muito sucesso, eles estão na chamada teologia da glória, né? Então é uma outra teologia, não é essa teologia bíblica, né? É como se a partir de Cristo tudo está resolvido, os problemas e assim por diante, é sucesso, e quando eu não ou seja, isso não alcança, é porque eu não tenho fé suficiente ou não sou bom o suficiente, ou seja, é uma busca, é um peso posta sobre os ombros humanos, e onde se busca glórias terenas, mas onde de fato a teologia da cruz não é a marca. E a Bíblia tem como marca a teologia da cruz. E essa é a grande mensagem da Igreja Luterana, através da Escritura, então ao mundo. Né? Que bom que você está aí e conhece a verdade do Evangelho, né? A mensagem da cruz, que é loucura para muitos, até dentro de muitos contextos religiosos. Se fala, mas se busca uma outra mensagem, né? Se cultiva outra mensagem. E que vai justamente de encontro, né? Aquilo que a gente lembrou justamente mais no início do estudo de hoje, né? Onde se busca as próprias teologias, né, humanas, os pensamentos humanos, ou seja, um evangelho de força, poder, de milagres, de sabedoria, de técnicas, de métodos, e assim por diante, tá? Então, agora indo adiante, guarde no coração a cruz. Então, Deus decidiu salvar por meio daquilo que o mundo rejeita. A cruz não impressiona nem parece forte, mas continua sendo o centro da fé cristã. É ali que Deus agiu para nos conceder perdão e vida. 1 Coríntios 1,18. Outro ponto, graça. A salvação não nasce nem depende da capacidade ou expectativa humana. É fruto da decisão e ação amorosa de Deus de nos salvar pelo anúncio do Evangelho. É missão de Deus. Tudo começa e termina na iniciativa de Deus, não no esforço humano. 1 Coríntios 1:21. Dependência. Deus revela seu poder justamente na fraqueza, não na autossuficiência humana, onde somos tentados a confiar em nós mesmos. Então a cruz nos chama a dependência e a confiança na graça de Deus. 1 Coríntios 1:27. Gratidão é outra palavra-chave, né? A quarta palavra-chave. Primeira é cruz, segunda graça, outra dependência, agora gratidão. Então, toda a glória pertence ao Senhor, porque tudo vem dele. Somos gratos por uma fé que não depende das aparências, do sucesso ou da força humana, mas que se apoia na obra de Cristo na cruz. Essa fé nos liberta da necessidade de provar valor e nos conduz a viver em gratidão e confiança diante de Deus. 1 Coríntios 1:30-31. Você tem um valor incalculável para Deus. É olhar para a cruz e ver Jesus e você vê o quanto você vale para Deus. Esse é o valor que Deus dá para você, querido irmão, querida irmã. Doutrina. E essa fé, renovação e remissão dos pecados seguem boas obras.
E o que nelas ainda há de pecaminoso ou imperfeito não será contado como pecado ou defeito, exatamente por causa do mesmo Cristo. Pelo contrário, o ser humano, tanto segundo a pessoa como segundo as suas obras, será considerado e será todo justo e santo por pura graça e misericórdia, derramadas e espalhadas sobre nós em Cristo. Por isso, não podemos gloriar-nos do grande mérito de nossas obras, se elas forem consideradas sem que se leve em conta a graça e a misericórdia. Mas, conforme está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Isto é, de quem tem um Deus gracioso. Então, tudo está bem. Dizemos também isso, ali onde não se seguem boas obras, a fé é falsa e não verdadeira. A citação do livro de Concórdia, artigos Esmalcalde, terceira parte, artigo 13. Isso é uma citação do livro de Concórdia, um livro muito importante então para a igreja luterana. Então, os cristãos luteranos do mundo assinam o chamado livro de Concórdia. Conclusão. Então, você foi alcançado pela missão de Deus. Nada começou em você. Somos convidados a descansar na certeza de que Deus graciosamente quis salvar o mundo e agiu para isso conforme a sua sabedoria. Deus decidiu salvar não pelo que impressiona, mas pela cruz, que ora é escândalo, né? Talvez a sua fé, em alguns momentos, pareça pequena, frágil ou simples demais. Justamente nessas horas encontramos consolo na palavra da cruz. Deus não depende de sua força, da sua constância, da sua aparência espiritual. A fé que você recebeu no batismo repousa no Cristo crucificado, naquele caminho que o mundo rejeita, mas que Deus escolheu para salvar. Por isso é possível sim ser grato quando as aparências falham. Você pode viver sem fingimento, sem a necessidade de provar valor, confiando que Deus continua agindo graciosamente. Então, assim como fomos alcançados pela missão de Deus, também somos sustentados pela forma como Ele age. Como Ele age? Pela palavra da cruz. Somos gratos porque Deus continua alcançando pessoas hoje do mesmo modo, por meio simples, a sua palavra e sacramentos, criando e sustentando a fé, mesmo quando nada parece forte ou impressionante. Em que situações você percebe que precisa confiar mais na mensagem da cruz do que no que parece forte? Bom, a gente vê que, ora, aquilo que esperamos é fragilidade, que Deus é mais que tudo, né? As situações de provação, de dificuldade, mostram isso mais e melhor para nós, não é verdade? É possível ser grato quando as aparências falham? Por quê? E aí? Deus é tudo, né, gente? E a fé está acima de aparências, né, humanas. A fé que você recebeu no batismo crucificado, naquele caminho que o mundo rejeita, mas que Deus escolheu, você não precisa provar nada. E nós louvamos a Deus por isso. Como a certeza de que Deus age na fraqueza muda a maneira como você vive e testemunha a fé? A vida fica mais leve, não fica aquela pressão sobre nós. Nós descansamos nos braços de Deus, nas palavras e promessas. E vivendo, né, a alegria justamente da salvação, das suas palavras e promessas, com certeza vamos transmitir isso melhor também, de forma leve, né, também para com o próximo. Nós não escravizamos ninguém em nome de Jesus, nem somos escravizados, nós somos livres para servir a partir do amor. Gente, foi uma satisfação termos estado juntos aqui nesta noite para mais esse estudo bíblico. E nesse momento final, queremos falar com Deus em oração, dirija a oração, oramos a bênção também em conjunto e assim finalizamos. Quero convidá-los para daqui então a 2 semanas novamente participarem de mais um estudo bíblico. Eu lembro que temos aqui na congregação sempre cultos, né, todos os sábados às 18 horas, que são transmitidos aí por essa mesma página, né, aqui o Facebook, tá? Fica aí o incentivo, fica aí o convite, então, para todos, então, participarem aí do próximo estudo, então, daqui a 2 semanas também, certo?
sem ser semana que vem, na outra semana, nós temos então o nosso próximo estudo bíblico. Queremos orar, então, neste momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Querido Deus, sou grato pela salvação que recebi por meio do sacrifício de Cristo na cruz. Quando me sinto fraco e inseguro, lembra-me de que é justamente aí que teu poder age. Ensina-me a confiar menos nas aparências e a viver da tua graça. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Muito bem, neste momento nos despedimos cantando então mais um hino, né? O hino Deus que terra e céu fizeste, que é uma bela oração também para a noite. Deus que terra e céu fizeste, treve e fulgor, tu que a luz do dia desce para o labor. Quando a noite vem chegando, dá Senhor e descansando, nós durmamos confiando no teu amor. Quando a luz do sol nascente resplandecer, faze-nos de corpo e mente obedecer. Ó Senhor, no novo dia, ao teu povo então envia tua santa companhia e dá poder. Nosso passo até a morte tu guardarás, nosso eterno abrigo forte, ó tu serás. Viva a hora da partida, ó concede-nos guarida, pra-nos vai na eterna vida celeste paz. Sigam com Jesus e sigam bem. Até a próxima oportunidade.